Muito boa noite, meu irmão. Que a graça e a paz do Senhor possa alcançar a você, a tua casa, e que nessa noite, juntos, possamos, mesmo distantes, louvar e engrandecer o nome dEle e receber de Deus o amor que é incomparável. Semana passada, eu estava lembrando de uma canção antiga, em que a letra diz o seguinte: quando Deus me em trevas, disse, haja luz. Quando Deus achou-me em negras nuvens de tribulação, fez nascer um arco-íris no meu coração. Toda vez que eu tive sede, Ele deu-me de beber. Água viva, deu-me de beber. E ainda tem uma parte que toda vez que estava em guerras, Ele disse, haja paz. Esse é o momento que você está vivendo. Está precisando de paz. Está precisando de luz para encontrar o caminho, os passos a seguir. Está sem saber o que pode te preencher nesse momento. Eu venho te dizer que o único caminho é uma pessoa. E essa pessoa é Jesus. Ele traz a paz, Ele traz a luz, Ele traz o caminho e Ele sacia a nossa existência. Essa noite, eu te convido a se entregar a essa pessoa que é Jesus Cristo e juntos louvarmos a Ele. Que Deus possa derramar sobre você da graça dEle. Eu quero orar contigo. Pai, em nome de Jesus, que o Senhor que conhece corações, conhece mente, alcance cada necessidade dos meus irmãos nessa noite. Que se há alguém em guerra, que haja paz. Se há alguém que não sabe o caminho a seguir, que o Senhor possa orientá-lo. Se há alguém sem esperança de vida, que ele receba a vida que vem do céu. E que o Senhor possa se derramar sobre nós, em nome de Jesus. Que Deus nos abençoe. Graças a Pai, meus queridos irmãos, povo abençoado, povo de Deus. Esse mês, o mês de maio, é um mês especial para nós, batistas, em todo o Brasil, onde comemoramos então o mês da família. E nesse mês de maio, em especial, onde nós vamos estar comemorando o mês da família, nós também estaremos ministrando, não só as ministrações, mas toda a programação da Primeira Igreja Batista em Caldas Novas estará voltado para as famílias. Portanto, espero, minha esperança é que Deus possa nos abençoar através dessa ministração, que Deus possa realmente abençoar o seu lar, que Deus possa abençoar a sua família. Mas antes de nós começarmos a ministração do texto que iremos trabalhar hoje, eu quero convidar você, nessa hora, onde você estiver, a curvar a sua cabeça. E juntos, nós então orarmos em favor do nosso lar, em favor da nossa família, para que Deus possa de fato continuar nos abençoando, continuar protegendo, nos guardando e nos livrando de todo o mal. Você pode orar comigo? Vamos orar então ao Senhor, em favor da nossa família. Vamos orar. Pai, em nome de Jesus, nesta hora, Senhor, nós nos encontramos diante do Senhor, Pai. E queremos, ó Deus, primeiramente te agradecer pelo nosso lar, pela nossa família, Pai. Eu te agradeço, ó Deus, pela vida da minha esposa. Te agradeço, ó Pai, pela vida dos meus filhos. Pai, muito obrigado pelo meu lar, Pai. Pela maneira como o Senhor tem nos sustentado. Pela forma como o Senhor tem nos abençoado, Pai. Muito obrigado, Senhor. Obrigado, Senhor Jesus, por cada lar, por cada família, Pai, da Tua igreja, por cada família desta cidade, desta nação, meu Pai. Pai, nós estamos, ó Pai, nesse mês de maio, celebrando o mês da família. Que o Senhor possa nos abençoar com a Tua graça. Que o Senhor possa, ó Deus amado, falar conosco nesses dias, ó Pai. Que o Senhor possa nos orientar, Senhor Jesus, ó Deus, e conduzir o nosso lar cada vez mais, ó Deus, para o centro da Tua vontade.
Senhor, abençoe meu lar, abençoe cada lar, cada família nessa hora, meu Pai querido, que está nos assistindo. Toma nossas vidas em Tuas mãos, toma nossa família, Pai, nossos familiares, pela Tua misericórdia, em nome de Jesus. Amém. Amém? Eu queria pensar com vocês um texto que é bastante conhecido, creio que por quase todos. Esse texto ele se encontra no Evangelho de Lucas, capítulo de número 19, versículo de 1 a 10. Olha o que diz a palavra de Deus. E Jesus entrou e passou por Jericó, e eis que havia ali um homem, chamado Zaqueu, que era chefe entre os publicanos, e ele era rico. E ele procurava ver quem era Jesus, e não podia, por causa da multidão, porque ele era de pequena estatura. E ele, correndo adiante, subiu em uma árvore de sicômoro para vê-lo, porque ele estava por passar naquele caminho. E Jesus, ao chegar naquele lugar, olhando para cima, viu e disse-lhe: Zaqueu, desce depressa, porque hoje eu devo pousar em tua casa. E apressando-se ele, desceu e recebeu com júbilo, com alegria. E vendo isto, todos murmuravam, dizendo: ele foi hóspede de um homem que é pecador. E Zaqueu, ficando em pé, disse ao Senhor: Senhor, eis que a metade dos meus bens eu dou aos pobres, e se alguma coisa eu tenho tomado de algum homem, por falsa acusação, o restituo quadruplicado. E disse-lhe Jesus: hoje veio a salvação a esta casa, porque este também é filho de Abraão. Porque o Filho do Homem veio para buscar e salvar o que estava perdido. Texto extraordinário, creio que conhecido por você que se encontra nessa hora nos assistindo. Olha, o tema da mensagem que eu quero pensar aqui com vocês, compartilhar com vocês, é o Deus que surpreende. Interessante, ao olhar para esse texto, nós vamos ver que Jesus ele estava indo para Jerusalém, acompanhado então agora por uma multidão, tendo que passar por Jericó, possivelmente pela última vez. Uma vez que, se você continuar a leitura do Evangelho de Lucas, você vai observar que logo Jesus chega em Jerusalém, e ali ele vai ser preso, ele vai ser julgado, condenado, ali ele vai ser crucificado, e ele então vai morrer naquela cruz por nossos pecados. Então, possivelmente, essa era a última vez que Jesus estava passando em Jericó. E é importante você guardar essa informação. Guarde essa informação, porque mais na frente ela vai ser muito útil para a nossa meditação. Interessante que havia em Jericó um homem chamado Zaqueu. A Bíblia diz que Zaqueu era um homem rico, chefe dos cobradores de impostos, de pequena estatura, e ao mesmo tempo ele era rejeitado pela sociedade judaica. Por quê? Porque Zaqueu era um cobrador de imposto dos judeus para os romanos. E por ser um pecador, provavelmente, Zaqueu era um homem desonesto. Zaqueu era um homem corrupto. Resumindo, Zaqueu era um ladrão, um homem desonesto. Zaqueu, queridos, ele queria muito ver quem era Jesus. Em Marcos capítulo 10, a Bíblia vai nos mostrar que, possivelmente nesse mesmo trajeto em que Jesus está indo para Jerusalém, ao passar em Jericó, a Bíblia vai dizer lá em Marcos 10, que estava ali sentado à beira do caminho, um homem chamado Bartimeu, filho de Timeu, um cego de nascença, que ao perceber a movimentação, ele pergunta o que estava acontecendo, e ao saber que Jesus estava passando, aquele homem então começa a clamar, começa a invocar a Jesus, dizendo: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim, a ponto de chamar a atenção de Jesus ter parado, de Jesus ter chamado aquele homem, de Jesus ter salvo aquele homem e também de ter curado aquele homem. Olha só, possivelmente alguém tinha falado do milagre que Jesus tinha feito na vida de Bartimeu. Isso chamou a atenção de Zaqueu, e Zaqueu queria muito
ver quem era então Jesus. Só que, né, tinha aqui, né, um obstáculo que impedia Zaqueu, de ver Jesus. A Bíblia diz que ele era, né, de baixa estatura, e agora então a multidão se torna um obstáculo que o impedia de ver Jesus. Sabe, queridos, é interessante pensarmos sobre essa realidade. Sempre que nós, né, nos movemos em direção a Jesus, sempre que nós nos interessamos pelas coisas do Senhor, quando nós nos interessamos em nos aproximar do Senhor, sabe, queridos, o que não vai faltar é impedimento. Sempre existiu e sempre vai existir barreiras, obstáculos e impedimento para aqueles que queiram realmente se aproximar do Senhor, para aqueles que queiram realmente, né, conhecer o Senhor. Nos dias de hoje, né, é muito comum pessoas que começam a frequentar a igreja, pessoas que começam a ler a Bíblia, pessoas que começam a frequentar cultos de orações, pessoas que começam então a sinalizar, né, uma aproximação do Senhor, logo, né, receberem críticas por essa atitude. Mas, queridos, né, sempre teve e sempre vai ter, né, críticas, barreiras, obstáculos para aqueles que se aproximam do Senhor. Interessante que Zaqueu, ele não desistiu e superou o obstáculo subindo em uma árvore para ver quem era Jesus. Olha o que diz a palavra de Deus no livro do profeta Jeremias, capítulo de número 29, versículo de 11 a 13. Diz o seguinte: porque eu sei os pensamentos que tenho para vós, diz o Senhor, pensamento de paz e não de mal, para vos dar o fim que esperais. Então, olha só, me invocareis, e ireis, e orareis a mim, e eu vos escutarei, e vos buscar-me-eis, e me encontrareis, quando vós procurardes por mim com todo o vosso coração. Interessante que Zaqueu, ele não desistiu, não é? Havia um obstáculo, havia uma barreira, um impedimento para que ele pudesse ver quem era Jesus. Mas Zaqueu não desistiu, e a Bíblia diz que quando nós buscamos o Senhor de todo o nosso coração, a Bíblia diz que nós vamos buscá-lo, nós vamos procurá-lo, e ele vai deixar ser achado por nós. Zaqueu, na verdade, queridos, ele queria apenas, né, ver quem era Jesus, mas Jesus o surpreende e se convida para repousar na casa de Zaqueu. Olha só, Zaqueu queria apenas ver Jesus, mas Jesus queria ser conhecido por Zaqueu. Olha que coisa extraordinária. Olha, né, a forma como Jesus, ele surpreende Zaqueu. Zaqueu estava conformado em apenas, né, ver quem era Jesus, mas Jesus, ele surpreende a Zaqueu. Jesus queria ser conhecido por Zaqueu. Jesus, na verdade, queria ter intimidade com Zaqueu. Quando nós olhamos para a palavra de Deus, no livro de Jó, nós vamos observar, né, a palavra de Deus dizendo, no capítulo 1, né, por 3 vezes, que Jó era um homem íntegro, que ele era um homem reto, que ele era um homem justo, temente a Deus e que se desviava do mal. E a Bíblia também diz que Deus o chama de meu servo. Portanto, olha só, querido, Jó era um homem que cria em Deus, ele temia a Deus, ele era íntegro, ele era reto, ele era justo, ele se desviava do mal, ele servia a Deus. E Deus vai permitir que Jó passasse por toda a dificuldade que ele passou no livro de Jó. E é interessante que quando nós olhamos para Jó 42:5, nós vamos entender por que o Senhor permitiu que Jó passasse por tudo que ele passou. Já no final do livro de Jó, no capítulo 42, versículo 5, Jó vai dizer: antes eu te conhecia de ouvir falar, mas agora os meus olhos te veem. Na verdade, queridos, Deus não queria que Jó apenas cresça em Deus. Deus não queria que Jó apenas o temesse, que Jó, né, fosse apenas um homem íntegro, um homem reto, que se desviasse do mal e que até mesmo servisse a Deus. Na verdade, Deus queria que Jó, né, tivesse um encontro genuíno com o Senhor e que pudesse, além de tudo isso, também ter intimidade
com o Senhor. Nós olhamos, ao olhar para a palavra de Deus, nós vamos observar o tempo todo o Senhor, né, tentando nos trazer para essa realidade de vida, para uma vida de relacionamento, para uma vida de intimidade com o Senhor. E era isso que Jesus estava fazendo, né, aqui com Zaqueu. Zaqueu, né, estava se contentando em apenas querer ver quem era Jesus. Mas Jesus o surpreende, porque Jesus não queria que apenas ser visto por Zaqueu. Jesus queria que Zaqueu tivesse intimidade com o Senhor. E é interessante, queridos, olharmos para essa narrativa, né? É impressionante a disposição, a pressa e a alegria de Zaqueu em poder receber Jesus em sua casa. Lembra daquele detalhe, né, da leitura, né, da narrativa que fiz, mostrando, né, que Jesus possivelmente estaria passando em Jericó pela última vez. Eu creio que era a última oportunidade na vida de Zaqueu de poder então, né, apenas ver Jesus. E Zaqueu não desperdiça aquela oportunidade. Quando ele é surpreendido por Jesus, ao se convidar para ir para a casa de Zaqueu, Zaqueu, né, com muita pressa e com muita alegria, recebe Jesus em sua casa. No livro do profeta Isaías, capítulo 55, versículo 6, olha o que diz a palavra de Deus. Buscai o Senhor enquanto se pode achar, invocai-o enquanto está perto. Deixe o ímpio o seu caminho e o homem maligno os seus pensamentos, e volte para o Senhor, porque é grande em perdoar. Portanto, Deus espera de mim e de você pressa, urgência, né, em buscá-lo, né, e também alegria em poder andar com Ele, em recebê-lo na nossa casa, em recebê-lo na nossa vida e poder nos relacionar com Ele. Ao receber Jesus em sua casa e agora conhecê-lo pessoalmente, Zaqueu faz uma revisão de vida e chega à conclusão de que estava perdido e se arrepende dos seus pecados. Meus queridos, a palavra de Deus nos diz em 2 Coríntios 5,17, que se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram, e eis que tudo se fez novo. Sabe o que esse texto está nos dizendo? Que é impossível alguém conhecer a Jesus e essa pessoa continuar sendo a mesma. Não existe possibilidade nenhuma, até porque a marca registrada na vida de quem de fato conhece a Jesus é a mudança de vida, é a transformação de vida, mudança de caráter, mudança de temperamento, mudança de mentalidade, a metanoia, mudança de natureza, na metamorfose. E tudo isso só é possível quando então nós conhecemos a Jesus. E foi isso que aconteceu com Zaqueu. Ao receber Jesus em sua casa e conhecê-lo pessoalmente, Zaqueu faz uma revisão de vida e chega à conclusão de que estava perdido. E ele então se arrepende de seus pecados, e agora Jesus então vai perdoá-lo, Jesus vai salvá-lo, Jesus vai transformar a vida, a família, o lar daquele homem. A Bíblia diz que Jesus não resiste a um coração quebrantado. Zaqueu, na verdade, ele, né, assume a postura de humildade. E Jesus então vai agir em favor daquele homem. Olha o que diz a palavra de Deus no Salmo 51, verso 17. Deus não resiste a um coração quebrantado. Mas por outro lado, em Tiago 4,6, a Bíblia diz que Deus resiste ao soberbo. A minha expectativa é que nós possamos aprender o caminho da humildade. Nós possamos aprender com Zaqueu, né, a nos humilhar, a reconhecer os nossos erros, nos humilhar, né, e buscar a face do Senhor. Muito bem, ao terminar então essa narrativa a respeito, né, de Zaqueu, desse encontro de Zaqueu com o Senhor, do convite que Jesus faz a Zaqueu para ir para a sua casa, eu comecei então a pensar sobre a realidade de Zaqueu antes desse encontro com Jesus. A pergunta que eu tenho a fazer é: como era a casa de Zaqueu antes de Jesus entrar e surpreendê-lo com a salvação e com a transformação?
Você parou já para pensar sobre essa realidade? Porque Zaqueu vai ter um encontro com Jesus. Jesus vai surpreendê-lo ao se convidar para entrar na sua casa. E ali o que acontece? Ao conhecer Jesus pessoalmente, Zaqueu vai se humilhar, Zaqueu vai fazer uma revisão de vida, ele vai reconhecer os seus pecados, ele vai se arrepender e ele vai receber de Jesus a salvação e a transformação. Com certeza, né, esse momento causou, né, um efeito muito positivo, não só na vida de Zaqueu, mas também na sua casa, no seu lar e na sua família. E eu queria então, né, junto com você, pensar a esse respeito. Como era a casa de Zaqueu antes de Jesus entrar e surpreendê-lo com a salvação e com a transformação. Lembrando que Zaqueu era um homem rico, né, e tinha um cargo muito importante na sociedade judaica. Ele era chefe da Receita Federal de Jerusalém. Era um cargo importante. Apesar, né, de ser rejeitado pela sociedade judaica, era um cargo importante que Zaqueu ocupava. Muito bem. Olha, olhando para essa realidade, né, para esse momento da palavra de Deus, eu creio que possivelmente na casa de Zaqueu, por ser um homem muito rico, havia muito conforto, mas eu creio que não havia paz. A palavra de Deus vai nos mostrar no livro do profeta Isaías, capítulo 59, versículo 1 e 2, o seguinte: lá vai dizer que o braço do Senhor não está encolhido, pelo contrário, ele está estendido para nos abençoar, e os seus ouvidos não estão fechados, tapados, para não nos ouvir. Só que esse mesmo texto, né, Isaías 59, 1 e 2, vai dizer que os nossos pecados faz separação entre nós e o nosso Deus. A Bíblia diz então nesse texto, de uma forma muito clara, que os nossos pecados, ele nos afasta de Deus. Os nossos pecados, querido, na verdade, ele nos afasta da fonte da verdadeira paz, que é o Senhor. Olha só, né, Gálatas 5:22, a Bíblia vai falar sobre os frutos do Espírito Santo. São 9 ao todo, não é isso? Mas dentre os 9 frutos gerados, produzidos pelo Espírito Santo, a partir da presença do Espírito Santo em nossa vida, quando nós recebemos Jesus como nosso Senhor e Salvador, um dos frutos é a paz. A Bíblia diz que o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Portanto, a paz, né, ela é resultado da presença de Deus em nós, da presença do Espírito Santo de Deus em nós. Isaías 9:6 vai dizer que um menino nos nasceu, um filho se nos deu, e o principado está sobre os seus ombros, e o seu nome será Maravilhoso Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade, Príncipe da Paz. Uma vez que Zaqueu não conhecia Jesus, uma vez que Jesus não fazia parte da vida de Zaqueu, não estava presente na casa de Zaqueu, uma vez que Jesus é o príncipe da paz, é Ele quem de fato dá paz ao coração do homem, é Ele que de fato gera paz dentro de um lar, dentro de uma família. Portanto, se não havia Jesus, mesmo com todo o dinheiro, mesmo com toda a riqueza, mesmo com todo o conforto, com todos os bens materiais que Zaqueu possuía, eu creio que possivelmente não havia paz naquele lar, não havia paz naquele coração, não havia paz naquela família. Eu não sei como está a sua vida, você que está nessa hora nos assistindo, eu não sei qual que é a sua realidade economicamente, financeiramente falando. Eu não sei se você é uma pessoa rica, se você é uma pessoa de classe média, ou se você é uma pessoa pobre. Mas eu quero afirmar para você com toda certeza, que se você ainda não conhece Jesus Cristo, se Jesus Cristo ainda não entrou, né, no seu coração, né, na sua casa, que é o seu corpo, que a Bíblia diz que o nosso corpo é o templo do Espírito Santo de Deus. Se Jesus Cristo não habita no seu lar, eu quero dizer para você, né, que você é uma pessoa que vive uma vida sem paz. Você é uma pessoa que vive uma vida infeliz, apesar de estar cercado, né, de tantas coisas à sua volta. Sabe, queridos, né, todos nós precisamos conhecer Jesus, o príncipe da paz.
para que de fato nós possamos experimentar, né, a paz que excede a todo o entendimento. Foi isso que Zaqueu experimentou, né? Foi isso que Jesus fez com Zaqueu. Jesus surpreende Zaqueu, né, ao se convidar para ir na casa de Zaqueu. Jesus surpreende, salvando aquele homem, transformando aquele homem, levando paz para aquele coração, levando paz para aquela vida, levando paz para aquela família. E eu não tenho dúvida nenhuma, assim como Jesus quis abençoar Zaqueu, com a sua presença, com o perdão, com a salvação, com a sua paz, Jesus também quer abençoar a sua vida. Ele quer levar para você, para a sua família, a salvação, o perdão. Ele quer levar para você, né, a transformação, a libertação de todo mal e também a paz que só Ele pode dar. Uma outra questão interessante, é para pensarmos a respeito de Zaqueu, é que possivelmente havia ali, né, na vida daquele homem, uma posição social, mas não havia respeito. Você consegue, como pai de família, concordar comigo em que um homem que adquire, né, o que ele adquiriu de uma forma desonesta, ele era um homem que não tinha moral, ele era um homem que não tinha autoridade diante da sua esposa e de seus filhos? A palavra de Deus no Evangelho de Mateus, capítulo 7, versículo 28 e 29, vai nos mostrar o encerramento, né, do Sermão da Montanha, onde Jesus começa o Sermão da Montanha em Mateus capítulo 5, e no final do capítulo 7, ele vai encerrar o Sermão da Montanha. E a Bíblia diz que ao proferir essas palavras, quer dizer, ao terminar o discurso, ao terminar o Sermão da Montanha, a Bíblia diz que a multidão ficou admirada com Jesus, porque ele falava com autoridade e não como os escribas. Quem eram os escribas? Os escribas, queridos, eram pessoas que ocupavam uma posição elevada na sociedade. Os escribas, eles eram doutores da lei, estudiosos profundos das escrituras sagradas, eram professores, mestres, mas eles eram aquelas pessoas que ensinavam muito bem. Além de conhecer muito bem a escritura, eles também ensinavam muito bem. Só que eles não tinham moral, eles não tinham autoridade nenhuma, porque eles na verdade falavam, mas não viviam o que eles ensinavam. E quando a Bíblia diz, nesse texto de Mateus capítulo 7, que a multidão se admirou de Jesus porque ele falava com autoridade, isso quer dizer que Jesus não apenas falava, ele vivia. Portanto, Zaqueu era esse homem que ocupava uma posição social, mas por ser um homem desonesto, por ser um homem corrupto, né, um ladrão, aquele homem não tinha moral, não tinha autoridade diante da sua família. Quantas pessoas que estão aí, né, lutando com o seu lar, lutando com a sua família, às vezes lutando para tirar seus filhos das drogas, tirar seu filho da perdição, mas infelizmente, né, servindo, né, de mau exemplo para os seus filhos, para a sua família. É importante nós pensarmos sobre isso, queridos. É importante nós, como pais, pensarmos a respeito do que estamos fazendo com a nossa vida, que tipo de atitude nós estamos tendo diante dos nossos familiares, para que quando falarmos, as nossas palavras, né, não sejam apenas palavras, mas que as nossas palavras possam ter vida, possam ter autoridade. Eu confesso a vocês, que eu tenho muita dificuldade com bebida alcoólica, mas muita mesmo. E um dos motivos pelo qual não entra bebida alcoólica na minha vida, na minha casa, é porque se algum dia, eu tenho 2 filhos, Vitor Hugo e Jéssica, e eu tenho 2 filhos, se algum dia, espero que isso nunca venha acontecer, mas se algum dia, algum filho meu chegar em casa embriagado, eu quero ter autoridade de pai, de um homem de Deus, de pedir para os meus filhos, nunca mais tomarem bebida alcoólica. Porque se todo dia eu tomo, se todo dia eu bebo, e se algum dia um filho meu chega em casa embriagado, e ao chamar a atenção deles, na hora, eles vão dizer para mim, que moral o senhor tem? Que autoridade o senhor tem para falar para nós não bebermos, se aprendemos a beber com o Senhor? Quem sabe, né, nessa hora, pessoas estão, né, se tornaram criminosas, se tornaram, né, alcoólatras, se tornaram dependentes químicas,
por se espelharem em pessoas que deveriam dar um bom exemplo. Portanto, olhando para a realidade de Zaqueu, eu vejo que ele era um homem que ocupava uma posição social, mas que era um homem que não tinha respeito, não tinha moral, não tinha autoridade diante da sua casa. Mas quando Jesus entra em nossa vida, em nossa casa, em nossa família, Ele nos surpreende, trazendo paz, trazendo mudança, trazendo transformação para as nossas vidas. E eu espero, que Jesus, assim como surpreendeu Zaqueu, Ele também possa te surpreender. E assim como Zaqueu se dispôs a, pelo menos, ver quem era Jesus, e foi surpreendido por Jesus, ao conhecê-lo, ao se relacionar com Ele, ao ter intimidade com Ele, ao se arrepender de seus pecados, ao mudar de vida, ao receber a salvação, a receber paz na sua vida, e agora, tendo autoridade diante da sua família, um homem digno, um homem honesto, um homem mudado e transformado. A minha expectativa é que você, que está aí, assistindo essa mensagem, possa também, avaliar a sua vida, e que possamos, queridos, olhar para a vida de Zaqueu e aprender com Zaqueu. Sabe por quê? Porque Jesus, Ele é o Deus que nos surpreende. Ele quer surpreender a mim, Ele quer surpreender a você. Eu queria convidar você nessa hora a fazer uma oração comigo. Eu não sei, qual a sua verdadeira situação, qual é a sua verdadeira realidade, mas se você que está nos assistindo nessa hora, até, no seu coração habita um desejo de querer, conhecer Jesus, mas que ainda não o conheceu, você que tem experimentado um vazio, uma tristeza, uma angústia no seu coração, você que convive com a sensação o tempo todo de estar faltando alguma coisa, você que de fato, tem buscado algo que dê sentido à sua vida, algo que dê paz ao seu coração, e já procurou em vários endereços, já bateu em várias portas, e não encontrou outra coisa a não ser frustração, decepção, desilusão. Eu quero te convidar nessa hora, a você, a você abrir o seu coração, abrir a porta do seu coração, abrir o seu lar, para que Jesus possa entrar, e também te surpreender, como surpreendeu Zaqueu. O livro de Apocalipse, capítulo 3, versículo 20, Jesus vai dizer, olha, eis que estou à porta e bato, se alguém ouvir a minha voz, e abrir a porta, então entrarei em sua casa, cearei com você, e você comigo. Eu queria fazer essa oração com você, se você que está nessa hora nos assistindo, que você possa então, fechar também os seus olhos, e fazer uma oração comigo, nessa hora, pedindo perdão a Deus dos nossos pecados, e convidando Ele para entrar na nossa vida, para Ele nos surpreender, para Ele nos abençoar com a salvação, com o perdão, com a paz, com a mudança, com a transformação, que Ele quer fazer não só na sua vida, mas também no seu lar, na sua família. Você quer experimentar, então, Jesus como Zaqueu experimentou? Então ore comigo nesse momento. Senhor Jesus, eu quero nessa hora, Pai, ser surpreendido pelo Senhor. Eu quero, meu Deus, te experimentar pessoalmente na minha vida. Eu quero, Senhor Jesus, te pedir perdão por todos os meus pecados. E quero abrir, Pai, a porta do meu coração e te convidar para entrar na minha vida. Assim como o Senhor entrou na casa de Zaqueu, assim como o Senhor entrou na vida de Zaqueu e surpreendeu aquele homem, Senhor, eu quero também que o Senhor entre na minha vida, que o Senhor entre na minha casa, na minha família e me surpreenda, Pai. Senhor, tenha misericórdia da minha vida, perdoa os meus pecados, salva a minha alma, Senhor, transforma a minha vida, transforma a minha família, abençoa a minha família, Senhor, com a salvação, abençoa a minha família, Pai, com a Tua paz, com a transformação que só o Senhor pode fazer. Senhor Jesus, eu te recebo, eu te convido nessa hora, para que o Senhor possa ser o meu único Salvador e Senhor. A minha vida é Tua, Senhor, faça de mim o que o Senhor quiser. Amém. Amém, meu querido? Que Deus possa, de fato, abençoar a sua vida. Que Deus possa te surpreender neste momento, abençoando você e toda a sua família.
Continue acompanhando as nossas programações. Em todo esse mês de maio, né, nós estaremos, né, trazendo a programação voltada para a família. Que Deus nos abençoe, em nome de Jesus.